Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos nós aqui em mais um evento da plataforma Lucrativamente. Eu quero fazer aqui a minha saudação especial a todos vocês que estão aqui conosco. É muito bom saber que a cada semana nós estamos trazendo mais pessoas, como eu sempre gosto de dizer, pessoas com as mentes lucrativas para o espaço chamado Lucrativamente. E hoje nós temos aqui um momento muito especial, e quero deixar claro para todos vocês, especial para mim também, que é receber o meu amigo Elias Leite. Tudo bom, Elias? Grande Fred, tudo bem? Prazer imenso estar aqui com você. Estou aqui à sua disposição para a gente discutir e trazer conteúdo aqui para essa plataforma. Maravilha. E eu quero registrar que, claro, todo mundo que já esteve aqui e todos que estarão trouxeram em mim uma boa expectativa, né? De como seria o evento, como vai ser, qual a entrega que nós estaríamos fazendo para vocês que estão nos assistindo. Mas eu quero dizer que esse evento de hoje tem características muito especiais e por motivos que vocês sabem, né? O nosso amigo aqui, Elias Leite, foi protagonista aí numa situação, né? Tomou uma posição de liderança, numa posição recente que nos afligiu a todos. O fato é que, para nós convivemos com uma ameaça, né, chamada coronavírus. O Elias lidou com a ameaça e com a gestão de crise, uma vez que ele está na frente da Unimed Fortaleza, aí de um contingente de milhares de pessoas envolvendo médicos, cooperados, né, os próprios colaboradores da Unimed, teve que colocar aí uma banda para tocar com muita harmonia. E é exatamente pensando nisso que nós vamos agora aqui, então, oficialmente receber, né, o meu amigo Elias, médico, gestor, empresário e, sobretudo, líder, né? Não é isso, Elias? É isso, Fred. Poxa, obrigado aí pelas palavras, muito obrigado pela oportunidade, prazer imenso estar aqui com você. Fred, interessante, é uma situação que a gente nunca na vida imaginou passar. Nem estudou, nem se preparou para isso, porque não conheço nenhum livro, nenhum capítulo de livro que fala sobre a gestão de uma crise desse tamanho. Então, realmente, a gente teve que se reinventar, teve que colocar em prática tudo aquilo que a gente acredita, mais do que nunca. E isso realmente trouxe resultados que a gente vai discutir aqui. Maravilha. O que a gente fez, tá? Que maravilha, Elias. Eu vou esclarecer aqui para todos o nosso tema de hoje. Mar calmo nunca fez marinheiro bom ou marinheiro forte. Não por acaso. Mas também trouxemos aqui uma assinatura, gente, que é a verdadeira história por trás dessa gestão de crise e como ela está sendo transformada em grandes resultados. Então eu pergunto a você, Elias, como isso começou para você? Como chegou a notícia e em que momento você disse, espera aí, isso não é um problema qualquer? Isso foi tudo muito rápido e eu acho que nós tivemos a sorte de não menosprezar isso. Em nenhum momento a gente menosprezou. Esse problema começou na China em dezembro, não é isso? Dezembro de 2019, só para você ter ideia, na primeira semana de fevereiro, eu estava nos Estados Unidos dando curso lá na Disney, e de 2 a 7 de fevereiro, e voltei nessa semana seguinte. E lá as coisas estavam funcionando, a gente sabia do que estava acontecendo fora, mas nunca a gente imaginou que essa situação fosse chegar onde chegou. Só que isso começou a crescer muito rapidamente e a gente tomou um posicionamento de não baixar a guarda. Então, assim, a partir do dia 10, 11 de fevereiro, a gente já percebeu que poderia chegar em Fortaleza, poderia chegar no Brasil e começou a trabalhar. No começo, algumas pessoas até disseram que a gente estava exagerando, que a gente estava gastando dinheiro porque não precisava fazer tudo aquilo. Mas, olha, felizmente foi essa antecipação e tratar essa situação da forma mais séria possível que fez com que a gente conseguisse superar da forma como a gente superou. Muito bem, então em fevereiro você começou a perceber, né, e aí não só como cidadão, como alguém que, claro, tem aí os interesses de proteger a sua família, mas como gestor, que sendo da área de saúde, que isso poderia ter aí uma proporção muito maior. E aí foi chegando março, né, Elias, e realmente aí a coisa foi tomando pé. Nós tivemos um evento chamado Carnaval, onde as coisas transcorreram com a sua normalidade, né? Isso notadamente deve ter aumentado a proporção do problema depois. Quando efetivamente, Elias, você começou a perceber que a questão coronavírus estava tomando conta do seu dia a dia,
que de repente você já decidia mais sobre isso do que com relação às coisas do cotidiano? No final de fevereiro, a gente criou um comitê de crise, né? Ok, Mas a gente continuava trabalhando, focado algum momento do dia nisso, mas trabalhando na nossa rotina normal, né? O primeiro caso de coronavírus aqui no estado de Ceará, ele foi registrado no dia 15 de março. ok. No dia 19 de março, que foi o dia do feriado, dia de São José, a gente teve o primeiro caso de internamento na Unimed Fortaleza. E dia 20 de março, a gente começou o isolamento social decretado pelo governo do estado. Então, a partir do dia 15 de março, o nosso dia a dia já ficou focado, a maior parte dele, até então, na questão do combate à pandemia. Só que o decreto do isolamento social ele veio muito rápido. Então, isso mudou muito rapidamente a nossa vida. A gente, dia 20 de março, como eu falei, primeiro caso na Unimed, dia 19, um dia depois, nós já tivemos que colocar todo mundo em home office, pessoal da administrativa em home office. Sim. E a partir daí, meu irmão, a rotina passou a ser 28 horas, 28 horas por dia coronavírus, tá? E tenho que dizer para você que a partir daí a gente começou a trabalhar todos os dias focado nisso, 100% nisso, até esse momento que a gente está, que hoje a gente já consegue fazer muitas outras coisas, mas passamos 4 meses e meio que a gente só focava nisso. Muito bem. Elias, quando você fala que foi montado um comitê de crise, claro, empresas de maior porte, elas estão sempre prontas para uma situação como essa. Eventualmente, ela pode acontecer, e quanto maior a empresa, maior o telhado de vidro, se eu posso dizer assim. Mas quando, assim, o que é para você montar um comitê de gestão de crise, uma vez que nós estamos falando para empresários, gestores, e crises podem acontecer em menor ou maior proporção em qualquer tipo de empresa, né? Então, como se monta um comitê de crise numa circunstância como essa? Fred, assim, primeiro, é uma crise diferente. As Sim, empresas, elas até estão acostumadas a passar por algumas crises, mas não dessa forma. Eu tenho dito que essa foi a situação mais parecida com a guerra que a gente já passou aqui na nossa sociedade muito aqui em bem, Fortaleza, porque verdade. é algo que tirou todo mundo da sua rotina, tá? Algumas coisas, Fred, assim, nesse momento, houve na Unimed Fortaleza uma união muito grande. E a gente realmente, desde o princípio, a gente conseguiu fazer uma coisa que eu sempre defendo no dia a dia, mas agora a gente conseguiu fazer mais do que nunca. Eu sempre digo que existem coisas que são importantes e tem coisas que você pode controlar. Só que o problema é o seguinte, não adianta você colocar a sua energia em coisas que são importantes e que você não pode controlar. Por Ok. exemplo, naquele momento, a quantidade de clientes que viriam a adoecer era algo importante, mas a gente não poderia controlar. Agora, a estrutura que a gente ia criar para atender todos os nossos clientes, isso sim era algo importante que a gente poderia controlar. A gente podia e pode controlar. Então, a gente focou toda a nossa energia nisso. A gente se antecipou muito. Por outro lado, existem coisas que a gente pode controlar, mas que não são importantes. Então, a gente tentou canalizar e acho que a gente conseguiu como nunca toda a nossa energia, toda a nossa atenção para aquilo que era importante, para aquilo que a gente queria controlar. Como é que você forma um comitê de crise? Na verdade, no comitê de crise, você forma um núcleo duro ali de pessoas que têm poder de decisão, de pessoas que conversam, que têm disponibilidade de tempo, que não tinham, assim, nenhum outro viés, e, assim, que estavam prontas para decidir em prol da empresa como um todo, da cooperativa como um todo, dos clientes, da sociedade, inclusive. E aí, tem dias que você precisa de alguém, de outra área, e aí você vai mudando. Essa maleabilidade, essa horizontalidade das coisas, isso tem que ser muito, muito ágil, muito rápido. E nós fizemos algo assim, a antecipação foi algo que fez toda a diferença. Nós começamos, logo em fevereiro, no final de fevereiro, a gente já começou a comprar EPIs. Você tem uma Ok. ideia, teve um momento, Fred, que a gente tinha estoque de EPIs que numa situação normal daria para 3 anos. Né? Então, Nossa. isso tudo fez toda a diferença nessa agilidade na comunicação e no foco em estar tratando disso. Olha, Elias, quando você fala a respeito da questão da antecipação, a gente começa a entrar num cenário que aproxima muito o que está sendo colocado aqui das empresas e do dia a dia de todos os gestores, né? Porque a antecipação é uma decisão que muitas vezes ela não é tão bem vista pelos seus pares, né? É aquela história do excesso de otimismo que normalmente é o que causa as grandes catástrofes, né? É preciso uma sequência de 7 erros técnicos ou humanos para derrubar um avião, mas aviões continuam caindo.
porque as pessoas continuam sendo negligentes, né? E você falou que no primeiro momento houve resistências, né? Peraí, que não é bem assim e tal, e aí? Como foi lidar com isso? É assim, Fred, eu aprendi que na posição de gestão de liderança, principalmente na presidência de uma empresa do tamanho da Unimed Fortaleza, uma empresa que tem 340 mil clientes, 4 mil colaboradores, 4.200 médicos cooperados, eu tinha que decidir. Né? Eu e os diretores, o conselho, então assim, decida. Porque se você não decidir, alguém vai decidir por você. E saiba de uma coisa, muitas vezes, depois que você decide, sempre vai chegar alguém para dizer que tinha uma solução melhor. Morreu. Sim, O time é outro, tá? Por exemplo, quando a gente decidiu construir o hospital de campanha, também disseram que era exagero, que a gente estava exagerando, que não ia precisar. O hospital de campanha ficou pronto no começo de abril. E ele recebeu o primeiro paciente no dia 30 de abril. Quer dizer, ele ok. passou quase um mês sem Sim. paciente. Então No foi o entanto, mesmo ouvindo. é, ele ouvindo e eu também, tá? E eu também. Só que depois que ele começou a funcionar, ele passou vários dias lotado. E fez toda a diferença para que Sim, a gente não deixasse nenhum paciente sem atendimento. perfeito. Então, aí, você tem que decidir. E arcar com o ônus da decisão é isso. É função do líder, é função do gestor. O que você tem, Fred, nesse momento, que compartilhar com todo mundo são os resultados positivos. Os resultados ruins, as decisões, os problemas, você tem que encarar e decidir. Porque Ok. nesse momento de crise, nesse momento de pânico e pavor que a gente está vivendo, os seus liderados, eles esperam que você guie, mostre o caminho a ser seguido. Então, você Sim, tem que fazer isso. Então, ok. assim, não dá para você ficar esperando a situação ideal. É guerra. A guerra. Muito bem. Elias, eu costumo dizer que, e principalmente, é um conceito que eu coloco para os meus clientes de mentoria logo muito cedo, que para mim as pessoas, e principalmente os empresários, se dividem, e gestores, entre aqueles que se comportam de maneira maior do que os problemas ou menor. E, naturalmente, aqueles que são menores se sentem pressionados. E essa pressão todo mundo conhece, né? Que é aquela forma de lidar com os mesmos problemas todos os dias ou de não conseguir resolver algo com todas as suas forças. E que a grande forma de virar essa chave é o conhecimento, é a experiência. Porque quando nós lidamos com um problema recorrente e ficamos assim pressionados por ele, ou com algo de uma proporção maior, é porque existe alguma coisa que a gente ainda não sabe, que a gente ainda não soube como fazer, porque se soubesse, aquilo não era problema, não é verdade? Então, de que maneira você pode perceber que você estava literalmente tendo que começar a cumprir alguns manuais na hora de tomar a decisão, porque a impressão que me dá é que você escreveu um livro, né? E você é bom nisso, na prática, não é isso? Ou seja, você foi construindo o seu manual na oportunidade, tá? Houve a oportunidade de você receber assessoria com relação a isso. E por que eu pergunto isso? Porque o conselho de administração da Unimed é muito grande. Eu entendo, e aí eu estou falando aqui como a distância, que todo cooperado opina também. Todo médico pode dizer as opiniões. Para que esse hospital, por que colocar e tal. Então, eu pergunto, se o conselho cobrava de maneira muito intensa, né, de que maneira você procurava aumentar o seu nível de conhecimento e consciência para o enfrentamento dessa crise e se tornar maior do que ela? Porque foi essa a impressão que você deixou a todos. Obrigado, Fred. Bom, tecnicamente falando, né, até para quem está assistindo entender, e eu vou explicar o que você quis dizer para não ficar nenhuma dúvida. Nosso Elias, se puder conselho... falar um pouquinho mais alto, vai ficar mais eloquente Ah, aqui. tá. Perfeito, Vamos lá. perfeito. Aí tu vai me dizendo aí, ó. Pastor. Tecnicamente falando, até para ficar bem claro para quem está assistindo, formalmente o Conselho de Administração da Unimed tem 8 membros. Ok. Mas eu entendi que você falou que são 4.200 médicos cooperados, são Bom, 4.200 estou sócios, não é isso? errado? Estou errado, não. Está certíssimo, está certíssimo. Aliás, hoje eu sou funcionário de uma empresa que tem 4.200 donos, entendeu? Ok. E eu tenho que honrar muito isso. Bom, muito bem. Fred, você sabe o que é que fez toda a diferença? Foi ir para a linha de frente, foi dar a cara. Porque, assim, desde o começo, ficou muito... assim, você me conhece, eu sou médico de formação, mas há 5 anos eu não faço mais medicina, eu faço só gestão. Eu digo que eu deixei de ser médico de ouvido, nariz e garganta e passei a ser médico de empresas e de pessoas. Muito bem. Então, é o seguinte, eu poderia ficar numa situação de dizer, como eu não atendo mais, como eu sou presidente da empresa, a empresa precisa do presidente,
eu vou ficar dentro da minha casa para não adoecer, e é esse papo todo. Sim. Para mim não tinha sentido nenhum. Desde o início, foi muito claro para mim que eu precisaria estar na linha de frente. Na linha de frente, ao lado das minhas pessoas. Por quê? Como é que eu queria que a pessoa saísse para enfrentar algo terrível, algo desconhecido, algo que estava acabando com o mundo, e eu ficar dentro de casa? Então, assim, não, eu vou lá para a linha de frente, sim, vou com eles, sim, vou entender o que está acontecendo, vou ajudar a resolver os problemas, vou dividir as angústias dos medos, vou chorar junto, e isso eu fiz muitas vezes. Então, assim, quando você está na linha de frente, e eu tive uma felicidade de fazer algo, Fred, que eu já faço naturalmente, mas foi extremamente intuitivo e sem nenhuma outra intenção. Foi de passar a comunicar com Muito muita bom. frequência o que estava acontecendo. Então, isso trouxe um respeito para nós da gestão da Unimed muito grande, trouxe uma Muito bom. confiança. Porque, desde o começo, ficou muito claro para mim que tinham duas palavras que eu defini essa situação. O cuidado e a confiança. Era cuidar Muito para bom. gerar confiança nas pessoas. Como é que eu ia cuidar das pessoas dentro da minha casa? Não dá, sabe, Fred? Muitas vezes, eu saía de casa aqui num domingo, por exemplo, e aí, ó, eu passei quase 5 meses sem ter um dia de folga. Então, quando tinha domingo, segunda, terça, tanto fazia. Saía cansado pra caramba, sabe? Mas eu dizia, não, eu vou sair, porque eu vou para lá para motivar o pessoal. Cara, chegava lá, acontecia exatamente o contrário. As pessoas com medo, angustiadas, cansadas, mas com garra, sabe, com fibra, dizendo que iam vencer aquela batalha. E eu saí de lá muito melhor do que eu entrava. Então, era uma liderança de mão dupla, era uma ajuda de mão dupla. Às vezes eu passava no supermercado, comprava caixas de chocolate e chegava nos locais de atendimento e dizia, pessoal, vim só deixar um chocolate aqui para vocês. Muito bom. A gente mandava, Fred, olha, nós sentimos muita falta de informação. O povo brasileiro estava sentindo falta de informação. O povo brasileiro queria saber para onde é que a gente estava indo, o que estava acontecendo de verdade. E o Brasil conseguiu brigar até em relação à quantidade de óbitos, uma coisa tão objetiva. E Muito aí bom. ficava aquela briga, Perfeito, né? verdade. Sabe, ficou a política tomando conta, e assim a gente teve a felicidade de despolitizar totalmente, trazer todo mundo para perto, para junto, comunicar diariamente. Essa comunicação diária fez toda a diferença, e aí, Muito irmão, bom. isso começou a dar respaldo para as pessoas entenderem assim, não, o que a gestão, e aí não só sou eu, tá? A gestão da Unimed Fortaleza, o que a gestão está fazendo, a gente tem que confiar, a gente vai confiar porque vai dar certo. Ok. Aí, Elias, você abordou um assunto fundamental que a gente possa abrir aqui a caixa de ferramentas com relação ao fato da sua comunicação mesmo, né? E até mesmo porque você terminou agora a frase com o jargão que você adotou, que fez diferença para muita gente, tá, Elias? Eu já tive a oportunidade, eventualmente, de estar em locais públicos em que eu ouvia a pessoa do meu lado comentar e ouvia de maneira muito tranquila ali, embora eu lhe conheça. Já relatei isso para você, né? Em que eu ouvi e lhe passei, assim, olha, mas que legal a postura desse cara da Unimed, né? Esse cara da Unimed e tal. Desse Esse menino menino. da Unimed, né, e tal. Mas, veja bem, você começou esses boletins diários, né? E, inclusive, realmente, eles eram portadores da notícia. Quando você fala que tem que se colocar a notícia, a informação, notícia, nós tivemos muito a exploração de todo esse fato de maneira desvirtuada, eu creio, porque, literalmente, o que é que adianta se pregar o terror, né? E nós não vamos entrar nesse mérito aqui, mas aí você entendeu que deveria ser o portador das informações, do lado do copo, da metade do copo cheia, né? E sempre entregou esses boletins diários. Então, vamos lá. Qual era a sua real intenção? Você já começou a abrir, tá certo? E, assim, até que ponto isso também era importante para a sua equipe internamente? Porque essa entrega externa ficou muito clara. Agora eu quero ouvir o lado da liderança. Tá. Vamos lá. Começou justamente por esse lado. Isso já é uma coisa que eu procuro fazer no meu dia a dia, tá? Eu comecei um projeto ano passado que você conhece, que é o Minuto com Elias. Sim. Toda segunda-feira eu gravo um vídeo, apesar do nome ser minuto, geralmente fica 1 minuto e meio, 2 minutos, e mando para os colaboradores, toda segunda-feira. E durante a pandemia eu continuei a fazer isso, não teve uma semana que eu não tivesse mandado.
Só que eu percebi que eu precisava informar com mais frequência o que estava acontecendo, porque eu acredito muito na comunicação, principalmente nessa comunicação informal, na Sim, comunicação objetiva. E aí, eu comecei a gravar vídeo esporádico, um, dois por semana, mandava para os colaboradores e para os cooperados. Em nenhum momento eu tive a ideia, eu quero aparecer na sociedade como um cara que vai comunicar. Não, nunca passou isso na cabeça. Só que os vídeos, naquele momento de pânico, eles causavam um certo alento, traziam mais segurança para os colaboradores, para os cooperados, e eles passavam para os seus familiares, para os seus amigos isso. Então, eu comecei, no bom sentido, a ser cobrado pela sociedade para fazer isso com mais frequência. E durante uns 2 meses, mais ou menos, eu mandei vídeo todos os dias. ok. Depois foi que, quando os números começaram a andar de lado, eu comecei a espaçar. Até para não encher tanto o saco. Mas, deixa eu te falar. O tom da comunicação, mesmo quando estava piorando, Fred, foi o seguinte. Não, peraí, olha. Hoje está assim, ontem estava assim, hoje está pior do que ontem. E para isso nós fizemos isso, abrimos tantos leitos, tal. E a nossa projeção, que a gente não sabe projeção de nada de outro canto, a nossa projeção é que o pico vai ser entre o dia 20 e Eu 25 de lembro maio, disso. que foi entre o dia 19 e o dia 24 de maio, a gente chegou, Exatamente. né? E nós Então, assim, trocamos mensagem nessa oportunidade. isso. E para isso, nós estamos fazendo isso. Por exemplo, no dia que os hospitais da rede, alguns hospitais fecharam a emergência, foi um pânico aqui. Eu gravei um vídeo de 1 minuto e disse, você que é cliente da Unimed Fortaleza, não se preocupe. Acontece o que acontecer, o nosso hospital vai ficar aberto até o final. Poxa, isso é o Legal. mínimo que tem que ser feito, mas não é feito. Muito Entendeu? bom. Muito bom, Elias. Eu quero fazer aqui um relato, que na verdade é um testemunho, mas por dever de justiça, que no meio dessa situação toda, né, eu fui procurado por alguém, e alguém que tinha realmente um fundamento bom em dizer que estava próximo de desenvolver um respirador, né, mecânico, e aí eu entrei em contato com você, e o que eu quero registrar aqui é que 2 dias depois eu estava lá no hospital da Unimed, com não era só uma equipe, não, era uma comitiva de pessoas avaliando a possibilidade de que aquele aparelho funcionasse. Né? Eventualmente, ou graças a Deus, né, não foi necessário que se chegasse, levasse a cabo aquele experimento, porque a situação tomou outro rumo, mas o meu registro é esse. Né? Você deu importância e deu crédito a essa possível inovação. E aí eu pergunto, naturalmente, quando a gente estava lá debatendo a viabilidade daquele equipamento, todas as pessoas que estavam, os chefes de cada departamento, diretora do hospital, eu comecei a perceber ela falando sobre a questão da questão ética, da comissão ética da Unimed, e como é que ela poderia ver o uso daquele equipamento. Ok? Então, como eu estou dizendo, aquilo ali não avançou. Né? E ficou claro para mim, existe uma questão no comitê ético. Então, eu pergunto, quais foram as suas decisões mais difíceis nesse momento? E, em algum momento, você tomou uma decisão que optava pela vida e fugia um tanto quanto dos preceitos técnicos naturais? Não, assim, a gente chegou a desenhar um plano de catástrofe, que Ok, felizmente não chegou a ser usado. certo. Seria um plano que a gente teria que, se os números continuassem subindo e extrapolassem tudo aquilo que a gente tinha feito, a gente teria que botar paciente em corredor, perto de onde tivesse tomada para ligar, equipamento. Se Puxa, fosse assim, uma situação de desespero, dividir um respirador para 2 pessoas. Mas isso, graças a Deus, não chegou a acontecer. Por exemplo, na Itália, teve paciente que ficou dentro de ambulância, porque não tinha onde colocar. Então, nós chegamos a desenhar um plano de catástrofe, mas felizmente não precisamos usar. Em nenhum momento nós fizemos nada que eticamente não fosse utilizado numa situação que fora da crise, né? muito bem. Mas, assim, nosso objetivo maior era salvar vidas. Se Ok, tivesse que deitar no chão com o paciente para salvar a vida daquele paciente, a gente ia fazer isso, tá, Fred? muito bem. Agora, por exemplo, nós tivemos que tomar algumas atitudes que, numa situação normal, não seriam tomadas. Por exemplo, passamos umas 2 semanas sem disponibilizar a acomodação apartamento. Mesmo o paciente tendo um plano de saúde apartamento, ele tinha que ficar na enfermaria, ou seja, com outro paciente com Covid. Botamos o paciente em hospital de campanha, né? Mas, assim, no mais, óbvio, questão da medicação, eu não quero nem entrar muito nisso, porque eu acho que isso é uma pequena parte no meio do todo, mas que causou polêmica, que dividiu o Brasil.
disponibilizamos também algumas medicações que por alguns questionados, por outros defendidos, né? Mas, assim, Sim. tudo na intenção maior de salvar vidas. Elias, e aí aqui outro registro, né? Eu liguei para você um dia e disse que estava acompanhando o quadro de um paciente, né, próximo, uma pessoa conhecida, conhecido do conhecido para ser verdade, mas alguém que eu imaginei que era importante para esse meu amigo. E aí eu falei, Elias, o remédio está chegando de São Paulo daqui a 2 dias. Se você tem esse remédio aí, temos. Você pode nos antecipar e a gente devolve. Aí você me dá um minutinho, olha, eu confirmei, tem, pode pegar, né? E aí me ocorreu assim, rapaz, ele nem perguntou se o cidadão é cliente Unimed ou não, né? Entendeu? Mas eu queria aqui fazer esse registro público, né, pelo sorriso do Elias. Vocês sabem que aqui, assim, nem de longe eu posso falar assim que alguma coisa seria combinado, né? Mas isso aconteceu de fato e a pessoa foi salva e o remédio, claro, depois foi devolvido. Elias, então, assim, pensou-se em uma situação de catástrofe, ou seja, chegamos à leitura do pior momento. E agora, vamos virar aqui um tanto quanto a chave e começar a pegar subsídios, inclusive, no nosso tema de hoje, que é Mar Calmo nunca formou ou fez marinheiro forte. Ok? E aí, Elias? Né? Existe agora o Elias antes de 2020 e vai existir esse novo Elias, esse pós-2020? Olha, Fred, eu acho que isso aconteceu com todo mundo, até quem teve que ficar dentro de casa, quem teve que ficar 4 meses ou 5 meses dentro de casa, nunca tinha passado 4 dias, 5 dias sem Imagina, sair. claro. Porque mesmo que você ficasse sem sair, mas você podia sair. O grande lance aí era você não poder sair. Tem gente que passa uma semana sem sair de casa, por Sim, opção. vontade própria. Agora sim, tenho que te falar uma coisa. Como ser humano, queria muito que você, quem está assistindo, entendesse isso para não ser mal interpretado. Ok. Foi o ano que eu mais trabalhei, tive perdas também, felizmente não perdi até o momento ninguém da família, mas perdi 2 amigos, alguns colegas de trabalho, mas também foi o ano que eu mais chorei na minha vida, mas eu tenho que dizer que até o momento tem sido o melhor ano da minha vida, sabe, Fred? Eu sempre tive muito medo do peso de uma vida sem propósito, sabe? Do dia de prestar conta. Prestação de conta comigo mesmo, sabe? Um dia de olhar para trás, saber que você está próximo de partir e dizer assim, o que foi que eu fiz da minha vida, né? Eu sempre tive uma inquietação muito grande, né? Quem me conhece mais de perto há muito tempo sabe que eu, de um lado para o outro, mas sempre eu estava construindo uma coisa que eu sabia que um dia os pontos iam se ligar, mas eu não sabia direito o que era. Eu fazia otorrino, comecei a estudar gestão, fiz algumas formações de desenvolvimento pessoal, comecei a palestrar, tal. E nesse momento, eu nunca na minha vida tinha conseguido juntar tanto aquela bagagem que eu comecei a carregar como agora. E tudo isso com base, inclusive, na minha formação médica, porque o meu modelo de gestão é muito baseado no que eu aprendi também na medicina, na questão humana da medicina. Você me conhece, você sabe que eu defendo fortemente a questão da cultura da cortesia com o resultado, tratar bem as pessoas, e isso agora foi o que fez toda a diferença. Então, para mim, qual foi o grande lance? Eu nunca me senti tão útil para a sociedade como me sinto agora, e eu consegui validar tudo aquilo que eu defendia e que muitas vezes eu era até ridicularizado. Por exemplo, falo muito da metodologia da Disney, né? Algumas vezes as pessoas até brincaram. Quando eu trouxe isso para cá, para a Unimed Fortaleza, em 2015, foi muito difícil. Você imagina que chega um cara, o diretor mais novo do grupo, que foi lá, veio trazer coisa da Disney para cá, para a empresa de saúde. Mas, assim, quando você acredita muito naquilo que você quer, fica mais fácil de você superar os desafios, tá? As pessoas me chamavam de Mickey e tal. Para mim é um orgulho. Ó. Aqui atrás tem alguns aqui, né? Então, assim, para mim a grande diferença foi o quanto que as pessoas ao meu redor, que a Unimed Fortaleza conseguiu ser útil para a sociedade, o quanto que eu consegui, pela primeira vez, viver com tanta intensidade o meu propósito maior de vida, que eu descobri isso, e o quanto que eu consegui validar tudo aquilo que está no meu livro, que você já leu, mas assim, que muitas vezes eu não tinha a oportunidade de validar tanto como eu tive agora. Cara, eu saio uma pessoa, pelo menos, muito mais grata a Deus do que eu sempre fui. E isso eu saio muito mais realizado. Eu saio muito mais Maravilha. certo dos meus valores, do meu propósito.
Maravilha. Elias, eu vou falar para você algo que eu também já tive a oportunidade de falar para o próprio Jorge Pinheiro, né? Vocês foram, né, dois grandes líderes nesse momento. Houve um momento de cooperação entre as empresas. Isso trouxe uma simbologia muito forte. Olha, pessoal, para quem não sabe, em algum momento, esses dois gestores, aí, dois líderes, conversaram entre si e o critério não foi de concorrência, foi de cooperação. Mas eu também quero deixar bem claro, eu não estou aqui para fazer elogios assim, desbragados, sem propósito. Eu tenho um compromisso com quem nos assiste aqui, Elias, muito grande, entendeu? Essa entrega da plataforma é muito séria para nós. Mas eu quero dizer para todos vocês o que eu disse para você, também disse para o Jorge, que normalmente as lideranças ganham placas quando se constroem obras. E eu acho que você e ele deveriam ganhar placas como sendo gestores que estavam à frente, né, dessas grandes empresas durante esse período, né? Porque isso é realização, né? Isso é realmente esse mar que gera um marinheiro forte. Mas você falou de cultura, e agora eu quero realmente entrar nesse lado que você domina e que realmente, para mim, também é ferramenta de trabalho, né? Eu escrevi recentemente, Elias, um texto onde eu falei nele que não existe ausência de cultura empresarial, cultura organizacional. Não há vácuo de cultura. Sempre existe uma cultura. Ou existe aquela que é alinhada com o empresário, com os acionistas, e assim, permeando toda a estrutura da empresa, ou existe a cultura da casa da mãe Joana, né? Que é aquela que funciona como a ideia de fazer um bolo, aonde cada um coloca a sua colher e cada um dá um pitaco nessa receita, né? Portanto, ela não vai funcionar. Mas o bolo vai sair. E aí existe um contraste de desempenho das empresas, das instituições, aonde a cultura não é bem alinhada, né? Não é estruturada. Mas existe um formato muito claro ainda na cabeça de muitos empresários. Eu também sou um deles, você também é empresário, nós sabemos disso, da capacidade fácil de investir naquilo que se pega, naquilo que se vê. Ferramentas, máquinas, né? Agora, naquilo que vai para a cabeça das pessoas, Elias, não é tão simples investir. E você é alguém que é um entusiasmado dessa área. Por que você imagina que ainda existam empresários que não conseguem entender com clareza a importância disso, da cultura empresarial? Você vai me dar quantos dias para eu falar de cultura agora? Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte: cada um pede uma pizza aí na sua casa, entendeu? Pede aí um refrigerante e vamos ouvir o Elias agora. Olha, meu amigo, primeiro eu quero só fazer um relato que você falou do Apivida, do Jorge Pinheiro. Eu estava aqui num domingo, desesperado, aqui no mês de maio, junho, não lembro, e estava faltando bloqueador neuromuscular, uma medicação super importante para a gente conduzir os nossos pacientes. E eu liguei para o Anderson, que é um alto executivo do Apivida, com a permissão do Jorge, eu liguei tipo meio-dia do domingo, 2h30 da tarde, a gente estava com a medicação. Então, eu fiz um agradecimento a eles. Foi nesse momento aí, eu só tenho gratidão e dizer que isso só aumentou o respeito que eu tenho por ele e pela empresa, viu? Ok. Em relação à cultura, irmão, olha, a sua empresa, seu negócio, a sua casa, eles vão ter uma cultura, quer você queira, quer você não queira. Se o líder, e cabe ao líder decidir e conduzir isso, se o líder não define a forma como ele quer que as coisas funcionem, a cultura da sua empresa, as pessoas vão definir por conta própria. Se eu não digo como é que eu gostaria que as pessoas se portassem lá na minha clínica, por exemplo, na clínica na qual eu sou sócio, uma pessoa pode achar que é para atender de forma séria, outra pode achar que é para atender de forma sorridente, e todas estão certas, porque não teve definição. Então, elas vão definir da forma que elas quiserem. Então, cabe a nós, líderes, gestores, cabe a nós a definição de qual cultura que a gente quer, ligada, cultura essa ligada aos nossos valores de vida. Por exemplo, eu falo, como eu te disse, da cortesia com resultado. Sim. E eu acredito fortemente nisso. Então, porque isso tem relação com os meus valores de vida. Ok. Por exemplo, a empresa que trata de forma muito dura os seus colaboradores, não estou dizendo que é certo ou errado, eu teria total dificuldade, eu seria um péssimo colaborador numa empresa dessa. Eu seria demitido no primeiro mês, com certeza. Então, cabe a nós a definição, a gente tem que definir qual é a cultura que a gente quer, comunicar fortemente isso, montar equipes com pessoas que tenham comportamentos que se adequem a isso e, principalmente, Fred, ser o exemplo maior daquilo que a gente quer.
Se eu falo da cortesia com resultado, não tem sentido nenhum eu ser grosseiro. Eu posso ser duro, posso ser firme, mas tratando bem. As pessoas não perceberam isso ainda, mas, ó, fica tranquilo. Quem não percebeu pelo amor, vai perceber pela dor. Oh, Porque boa. isso está cada vez mais presente no mundo. E, Fred, se você olhar, nos últimos anos, o mundo vinha se preparando para isso. As pessoas começaram a falar de propósito, de valores, de cultura, falaram de inovação. Você vai para o Vale do Silício, eu já tive a oportunidade de ir lá, as pessoas falam o que lá? Ah, você tem que aprender com os erros, você tem que testar, você tem que cair e levantar, tá? Trata as pessoas bem. O que é que nós fizemos agora na pandemia? Né? Tudo que a gente Exatamente. começava, a gente tinha que testar muitas e muitas vezes, não, isso aqui não dá certo, traz outro, e vamos tocar a vida. E agora, para que coisa mais clichê estava até então a tal da resiliência? E para que coisa mais utilizada agora do que a resiliência, né? Sim, Que para mim é o tempo que você leva para ficar de pé depois que você cai. Quando você, exatamente. Fred, quem foi que mais entregou nessa pandemia? É quem era mais preparado tecnicamente? Não. É quem conseguiu controlar, usar a seu favor as suas emoções. Teve gente super bem preparada, e não é uma crítica, que não conseguiu entregar nada porque entrou em pânico. E Sim, tinha gente que, teoricamente, nem se destacava tanto, que foi para a linha de frente, que entregou, que se doou. Poxa, percebe como as coisas vão mudar daqui para frente? naturalmente. Então, assim, esse negócio de dizer, pessoas sim. A Unimed Fortaleza tem uma baita estrutura. Para quem não sabe, o maior hospital do sistema de média é daqui, da Unimed Fortaleza. São 120 hospitais. Mas se não fossem as nossas pessoas, os nossos médicos, os nossos colaboradores, a gente não tinha conseguido entregar o que a gente entregou. E a gente só conseguiu entregar o que a gente entregou por causa de um trabalho de mudança de cultura que a gente vem fazendo nos últimos anos. E eu acredito e Perfeito. defendo fortemente isso, Fred. Perfeito. Eu creio que, inclusive, né, com essa visão aí desse conselho de administração de 4.000 pessoas, mais 8, né, é provável que você tenha sido realmente se sentido testado nos seus conceitos, porque se as pessoas não respondessem da maneira que você deixou muito claro que elas responderam, alguém diria: cadê Elias? Cadê as suas pessoas, né? Cadê as suas pessoas? Isso seria muito menos do que, por exemplo, eventualmente criticar você adotar algumas questões, como, por exemplo, né, apoiar a sua gestão no cortesia com resultado. Né? Eu gosto de citar, eventualmente, o caso de uma empresa americana, a US Steel, uma empresa siderúrgica grande, que quando foi fazer uma mudança de CEO, ela apostou no nome de um cara que vinha da área pública, e o mercado ficou muito preocupado, porque ele era um cara que não era de mercado, como é que a ação ia se comportar. E o cara, quando assumiu, disse: olha, meu lema número 1 é segurança. Aí o mercado ficou maluco, porque o cara não era de mercado, era um cara da área pública e veio adotar uma questão de segurança e não tinha uma resposta para que as ações não oscilassem. E esse cara foi o maior presidente dessa empresa, porque com a palavra segurança, ele conquistou a base. Quando ele disse: olha, a minha meta é reduzir em X% todos os acidentes. Tudo que vier além disso na minha gestão vai ser lucro. E ele obteve os melhores lucros que aquela companhia já teve e foi o CEO de melhor performance. Mas você viveu isso na prática, né? Porque a história contada, Elias, ela é bonita, ela é prosaica, né? Mas na hora da prática, né, de ser testado, é natural. Você acredita muito nisso e eu acho que nós todos, empresários, e vamos entender melhor essa dinâmica a partir de agora, com essa dor que você relatou, né? Mas, ao mesmo tempo, Elias, é muito importante que algumas ferramentas também sejam trazidas para apoiar as pessoas. Né? Qual é a sua visão da importância, Elias, com relação a processos? Tá? E a própria tecnologia, porque aí são dois pés que formam esse tripé importantíssimo aí. Fundamental. Por exemplo, nós tivemos que colocar de uma hora para outra, com 2 dias de antecedência, sabendo de 2 dias de antecedência, mais de 900 pessoas em home office. Se não fosse uma estrutura de apoio da nossa TI, da nossa tecnologia, a gente não tinha conseguido. Nós usamos a telemedicina para atender muita gente. Sim. Os processos, eles foram muito bem definidos, porque senão, Fred, boa vontade por si só não resolve. Sim. Né? Imagina no meio de um caos, processos definidos, bem definidos de forma objetiva. Tá? Também não adiantava ficar rodando muito ao redor do mesmo canto, não, era guerra mesmo. Então, assim, a definição dos processos num momento como esse é fundamental,
no meio do pânico, as pessoas não conseguem parar para pensar. Pra você ter uma ideia, quando a gente chegou no pico, e depois que os números começaram a diminuir, nós ainda mantivemos boa parte das pessoas que a gente contratou, treinando essas pessoas nos gaps que a gente havia identificado. Sim. Porque no meio de um pânico, de uma correria, se você não tiver processos, e isso é um trabalho contínuo lá, realmente, de verdade, feito todo dia, o dia todo, essa melhoria dos processos, a gente não dava conta. Um hospital que tem 330 leitos chegou a ter 450, 480 pacientes internados. Então, você imagina que tinha que rodar muito rapidamente isso. Né? E aí, assim, a definição dos processos com o apoio da tecnologia, eles foram fundamentais para que a gente pudesse entregar o que a gente entregou, Fred. Sem isso, o que é que acontece? Você fica com cheio de pessoas bem intencionadas, mas que, por desorganização, não vão conseguir entregar o que querem entregar e passam a deixar de estarem motivadas, passam a ficar decepcionadas porque não estão entregando aquilo que querem. E aí você passa a ter problema. Muito bom. Ou seja, é importante que as pessoas saibam com mais exatidão o que precisa ser feito, porque todo o processo produtivo, quando se tem que tomar muitas decisões, a eficiência naturalmente cai. E a gente deve valorizar muito a opinião das pessoas, inclusive dar autonomia para elas, mas dentro de um determinado parâmetro, para que cada um não possa fazer do seu jeito, né? Que é aquela ideia da colher que vai caber muita gente, né? Que vai caber, vai onerar o processo ali de fazer esse bolo que é tão importante que eu coloco para todo mundo. Né? Quando eu falo desse exemplo, nós estamos falando das entregas da Unimed, né? E aí a Unimed entrega assistência a vidas, né? É uma informação muito interessante, né? Nós estamos com tantas vidas, cuidamos de tantas vidas. É muito diferente de uma empresa que, não, nossa capacidade produtiva é de entregar X produtos, né? Carros, ou confecção, peças e tudo. São vidas. Elias, vamos lá. Agora, né, vamos falar de futuro, tá? Ok? E é importante que você nos traga aqui, já que você foi o porta-voz para tanta gente, né? Para muita gente, todos nós, das novas, fossem elas boas ou não, agora nos faça olhar para o futuro e veja de que maneira vai, qual é a sua visão de mundo a partir de agora, tá? Eu creio que a ideia do Covid está associada a uma vacina, ok? Não é isso? É a vacina que vai decidir, não é verdade? Muito bem. Agora, diga, pois não. Não, a minha pergunta é assim, você acha que nós, né, estamos vacinados agora também para não cometer tantos erros de gestão depois de tudo que aconteceu? Poxa, Fred, ó, eu vi muita gente dizer que o mundo não ia melhorar, vi muita gente dizer, o mundo agora vai ser outro. Vou te falar, eu, por natureza, sou um cara bem otimista, tá? Em relação ao Covid, eu estou muito otimista aqui em Fortaleza, tá? Eu acho que o nível de exposição que as pessoas já tiveram, sem ter tido aumento do número de casos, me dá uma esperança de que a gente vai continuar diminuindo. Porque, olhando aqui para os números da Unimed Fortaleza, o nosso pico foi dia 19 de maio, de lá para cá os números só caíram. Eventualmente, de um dia para o outro, subiu 2, 3 casos, mas em nenhum momento subiu 10 casos, tá? Então, assim, os números estão caindo, mesmo as pessoas tendo voltado para a sua rotina, porque praticamente tudo voltou ao normal. Óbvio, existe algumas coisas que não voltaram, mas a grande maioria voltou. O vídeo que aconteceu no último feriado, as aglomerações, né? Então, estou muito otimista em relação a isso. Em relação ao mundo, eu acho assim, eu percebo ter havido muitas oportunidades nesse período, sabe, Fred? Eu percebo ter havido muitas oportunidades nesse período. Como sempre, algumas empresas, algumas pessoas vão aproveitar e outras não. Isso faz parte do jogo, faz parte da vida. Acredito que muita coisa vai mudar, por exemplo, pelo menos nesse início, esse processo de globalização todo que a gente vinha vivendo, eu acho que ele vai dar uma freada. Por quê? Porque as pessoas vão passar, pelo menos nesse início, a viajar mais localmente, a conviver mais localmente. A gente teve uma oportunidade, Fred, e aí eu vou falar vida pessoal, vida profissional, tá? Porque tenho até dificuldade de dividir isso. Mas, assim, eu pessoalmente, eu tive a oportunidade de repensar muita coisa. Eu vi que muita coisa que para mim era principal, na verdade, terminou sendo banal. Eu vi muita coisa que eu não dava tanta atenção, que, poxa, aqui tem muita importância para mim. Eu vi que, por exemplo, eu não preciso ter, como exemplo, eu não preciso ter o tanto de roupa que eu tenho, porque eu passei
5 meses usando 2 calças jeans, 4 camisas da Unimed e um sapato. Ok. Mas eu senti falta de. Eu estou ainda, e você, quem tem ainda, assim, a pessoa que está assistindo que tem pai e mãe, provavelmente está 5, 6 meses sem abraçar o pai ou a mãe. Sim. Né? E, assim, eu nunca tinha percebido, eu sabia que era importante, mas, poxa, O eu valor vejo, disso. pai, mas assim, sabe? É, então, são coisas, você passou a repensar as suas prioridades. Dentro das empresas também. Quem não priorizou o que é importante nesse momento, quebrou. Então, assim, as empresas que escaparam, elas escaparam porque elas tinham, por exemplo, caixa. Tem uma coisa interessante, eu aprendi com um amigo, Fred, que o lucro é o alimento da empresa e o caixa é o ar. Você Ok. morre primeiro de fome ou de falta de ar? Você morre primeiro de falta de ar, né? Então, o Covid não matou só pessoas por falta de ar, não, matou empresas também. Ok. Com certeza as pessoas estão repensando a necessidade de ter economia. Porque quem passou 5 meses sem trabalhar e sem ganhar, passou dificuldade, a não ser que tivesse economia. As empresas também que não tinham caixa. Ok. Então, assim, eu acho que o modelo de fazer gestão, o home office, poxa, quantas empresas vão continuar com alguns setores, embora eu, pessoalmente, tenha uma certa rejeição ao modelo de home office puro, porque eu acho que afasta a pessoa das outras pessoas da empresa, afasta do convívio, mas quem sabe o modelo híbrido, né? Na Sim. medicina, a telemedicina foi regulamentada para a pandemia, mas é muito difícil ela não continuar sendo utilizada. Sim. Então, assim, tem muita oportunidade de melhoria para todos nós. Muito bem, Elias. É verdade. Olha, você colocou aí a respeito do lucro, né? E essa é a palavra-chave do nosso processo. E eu, um dia, eventualmente, recebi uma ligação de um amigo meu empresário, de larga envergadura, e disse: Poxa, Fred, você está explorando aí o tema da lucratividade e tudo, você não quer dar uma olhadinha nos conceitos mais recentes a respeito? E falou a respeito da economia B, ou da ideia, claro, tudo coisas que eu respeito muito, né? O social, o ambiental, eu respeito muito. Mas aí eu olhei e disse assim, poxa, esse é o tema, porque lucro, como você bem disse, ele é oxigênio, ele é comida e ele ainda é tijolo para se construir crescimento, Elias. Né? Ele é tijolo. Né? E é natural que, principalmente para empresas de menor porte, pequenas, médias, para que elas possam chegar ao tamanho que esse meu amigo, esse grande amigo, que carinhosamente me trouxe esse debate, que elas possam alcançar esse tamanho, elas vão ter sim que priorizar no começo os seus resultados. E aí a gente fez aqui uma associação hoje entre a verdadeira história, né, da gestão de crise, que transformou, né, isso em grandes resultados. E, claro, lucratividade é muito associada a uma questão monetária, e é mesmo, mas existem resultados que são intangíveis. Né? O conhecimento é um deles, né, Elias? Assim, por exemplo, quando eu falo da cultura da cortesia com resultado, é porque tem que ter resultado. Agora, a gente tem que entender que o resultado não é só dinheiro. Satisfação do cliente é resultado, satisfação do 100%. colaborador é resultado, tal. Fred, conhecimento é algo tão importante, tão intangível, mas ao mesmo tempo é algo que você consegue tangibilizar tanto quanto você precisa, né? Então, assim, eu acho que essa visão, essa objetividade de pensamento, não dá para você tirar a questão do resultado e não dá para você entender que o conhecimento, como você falou, não traz resultado, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ser objetivo e pragmático nesse sentido, tá, Fred? Ok. Ok, quando a empresa fica muito grande, o lucro vira um orçamento. Ela decide até quanto vai lucrar, porque não é bem o caso de obter um lucro muito maior do que o esperado, porque isso pode ter forçado a infraestrutura dela de alguma maneira, né? Ou ter trazido até problemas de qualidade, né? Algum tipo de inconsistência. Mas, mas para quem está na trajetória, na construção, esse tijolo, esse oxigênio e esse alimento não podem faltar. Sem dúvida, sem dúvida. É assim, isso tem que ser focado, Fred. Lá na Unimed, todas as nossas decisões desde o começo. Eu tinha uma frase que eu usava e dizia assim, pessoal, nós temos que sair dessa crise vivos e viáveis. Não adianta só a gente superar a crise e terminar a crise e não ter condição de continuar funcionando, não ter Ok, condição de continuar crescendo. Né? Então a ok. gente tinha que continuar vivo no sentido de que a gente tinha que superar a crise, que levar atendimento para o nosso cliente da melhor forma possível, dentro do possível. Agora, nós tínhamos que sair viáveis. Então, Sim, nós, toda e qualquer decisão levava em consideração 4 pilares. Cliente, cooperado, porque nós somos uma cooperativa, a nossa essência é de cooperativa, colaboradores
e pilar econômico-financeiro. Ok. Isso tem que, coincidentemente ou não, no planejamento estratégico da Unimed, são as 4 macro-áreas. É o econômico-financeiro, o cliente, o cooperado e o colaborador. Então, tem que ser levado em consideração sempre. Muito bem. Você falou em 4 pilares, né? 4 macro-áreas, e nós estivemos conversando aqui até agora com um cara que aposta na cultura, constrói cultura, aposta em processos e em projetos de implantação de processos, né, indicadores, ou seja, as macrometas, que são abstratas, quando são criadas no planejamento estratégico, chegam bem concretas na ponta, porque cada um sabe o que tem que fazer para colaborar para esse macro resultado. E assim, ó, quando você tem. Porque assim, se você olhar dessas 4 macro áreas que eu falei, você consegue explodir um bocado de indicadores. Até falar disso, na Unimed, quando eu assumi, a gente tinha um planejamento estratégico bem elaborado, muito bem feito, um baita de um balance scorecard, tinham 30 caixas, não lembro, muito bem feito, mas muito difícil de ser seguido. E nenhuma crítica ao BSC, tá? Nenhuma crítica, talvez eu não tivesse a autoridade de seguir aquilo como eu queria. Sim. Então, para mim, ficou muito claro que eu tinha que simplificar aquilo. Eu tinha criado lá na Unimed as chaves de excelência, né? Um conceito que eu trouxe da Disney. Sim. E aí, com essas 4 chaves de excelência? Segurança, respeito, cortesia e agilidade. Porque, para mim, você não precisa saber nada dentro da Unimed, mas se você agir com segurança, e nós temos a nossa definição de segurança, de cada uma delas, segurança, respeito, cortesia e agilidade, a gente vai entregar para o cliente aquilo que a gente quer entregar. E aí depois nós dizemos, peraí, essas chaves vão ser os nossos valores, que vão embasar a cultura da cortesia com resultado, que vão embasar as nossas 4 macro-áreas. Econômico financeiro, cliente, cooperado e colaborador. Para quê? Para que a gente possa, na nossa visão, se tornar a melhor empresa para se trabalhar no Brasil e a melhor Unimed do país até 2022. Entendeu? Então, isso fica mais fácil das pessoas entenderem, Fred. Olha só. Isso fica mais fácil. Porque assim, ó, frase antiga, clichê que você conhece, que todo mundo está assistindo conhece, mas que é pura verdade. Não se melhora o que não se conhece. Não se conhece o que não se mede. Okay. Então, se você tem facilidade de ver as coisas, de entender as coisas, a simplicidade é a sofisticação do complexo. Para mim, talvez até por limitação de inteligência, se não for simples, eu não gosto. Então, muito bom, muito bom. A simplicidade é mesmo o último grau de sofisticação. E olha, a frase aí que você citou, que o berço dela é o Peter Drucker, já foi citado em 3 episódios aqui dessa nossa plataforma, né? Com Geraldo Luciano, com você e com os presidentes da Associação dos Jovens Empresários, da CDL Jovem e da FAGES, né? Yuri, o Valdemir e o Cabral Neto. Elias, olha, muito bom. Eu até sugeri que todo mundo aqui pedisse uma pizza, mas nós temos aqui um compromisso com o tempo. E aqui, ao final, eu quero aqui fazer um relato, porque aqui, claro, o que você foi colocado era a sua experiência com gestão de crise, mas se esse evento está agora na proporção que ela está tomando, inclusive, com o privilégio de ter você num momento como esse, teremos 10 conteúdos desses postados até o dia do Lucrativamente 2020, e lá mais 10 conteúdos. Eu vou lembrar que no dia 17 de março, a primeira versão desse evento estava programada para acontecer lá no BS Design, ali com 200 pessoas presencialmente. Máscara era uma coisa que só usava nos hospitais da Unimed ou nos bailes de carnaval. E quando foi na véspera, dia 13, eu tomei a decisão de cancelar o evento. Dia 13. Eu não esperei ser obrigado por decreto. Eu tive que tomar uma decisão. E eu decidi, eu não vou colocar 200 pessoas no mesmo ambiente sob pena disso ter desdobramentos negativos, né? E isso é uma experiência minha de gestão de crise. E aí transformamos o evento nele digital e você esteve conosco, né? Então, naquele momento, se você já estava ali, olha, rapaz, não pode pegar na mão, né? Vamos começar a falar com os cotovelos, então eu quero aqui fazer esse relato, que o Elias é esse nosso amigo de todas as horas, né? E que esteve naquela primeira versão, está conosco agora. Elias, você falou rapidamente, eu vou agora para o nosso afunilamento, e aí eu quero fazer registro ao que você falou com muita descrição, mas quando eu elaborei aqui o currículo do Elias, eu não citei 2 coisas, que ele é o esposo da Carol, né? E esse é um título importante, ok? Muito bem. E que ele é o cara que escreveu esse livro aqui, gente, tá certo? Que ele, claro, colocou que eu não só tenho como li, tá certo?
E que a forma como eu recomendo de vocês estenderem esse momento com Elias. Leiam Líder de Resultado. Sigam o Elias Leite no Instagram e onde vocês puderem. Por quê? Porque aqui tem aquilo que eu prezo muito, conhecimento qualificado. Nós, empresários e gestores, vivemos de tomar decisões qualificadas. E não adianta. Existe um ditado que se entrar coisa ruim, se entrou lixo, não vai sair matéria-prima privilegiada, né? Esse é um ditado da programação, né, de sistemas. Mas, Elias, então aqui, né? O Elias também é um escritor best-seller, a obra dele é esse, Líder de Resultados. E aí, Elias, fica aqui para você fazer essa saudação aqui final para nós e saiba da minha gratidão a você e do meu forte abraço. Ô, Fred, eu que agradeço, muito obrigado, parabéns pela iniciativa, tá? Acho que você está levando aí muita informação, tenho acompanhado aí, tenho conversado com você, sei das pessoas que você tá ao lado aí, trazendo informação. Acho que isso é muito legal, isso melhora o mundo, tá? Queria dizer para as pessoas que estão nos assistindo que a gente ainda está vivendo um momento difícil, mas, pessoal, nunca existiu uma grande crise da humanidade que não fosse superada, essa não vai ser diferente, essa já está sendo superada. Eu acho que a gente sai daqui, óbvio, muitos de nós tivemos dores, tivemos perdas, mas assim, a gente sai também com grandes oportunidades, com grandes ensinamentos, enfim, a gente sai com condição de ter uma vida melhor aqui para frente, não só dentro das nossas casas, mas também dentro das nossas empresas, enfim, qualquer ambiente que a gente esteja. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, é uma forma de compartilhar esse momento que foi tão importante para a minha vida com vocês, que trouxe tanto ensinamento para mim, que eu espero que possa ter contribuído aí de alguma forma com quem está nos assistindo. Tá bom, Fred? E, obviamente, eu não posso terminar sem deixar aquela frase que tem me acompanhado tanto, que eu queria deixar aqui com vocês, porque é de verdade, é de coração. Eu tenho certeza absoluta que já está dando certo, viu, Fred? Maravilha, isso. Que bom. Então, como o tema do nosso trabalho hoje era Mar Calmo nunca formou marinheiro bom, né? Um marinheiro forte. Então, Elias, você é o nosso marinheiro forte aí que nos trouxe aí a noção de como você navegou nesse mar tão turbulento. Meu agradecimento ao Elias e a todos vocês que estiveram conosco. Fiquem atentos aos próximos conteúdos da plataforma Lucrativamente. Valeu, um abraço. Valeu. Valeu, Elias. Um abraço.